Olá pessoal, leu o livro, leu a apostila? Então vamos continuar aqui no nosso estudo, na nossa investigação sobre esse tema tão interessante que é a separação de misturas, separação de componentes de uma determinada mistura. Muito bem, nós falamos então sobre a levigação, que é um processo em que você utiliza a água corrente para poder separar materiais. Parecido com a levigação, que utiliza a água, nós temos a ventilação. Bem, se você leu, ventilação vai utilizar qual elemento para poder separar os materiais? Isso mesmo, nós vamos utilizar o vento. Então, se você tiver um determinado material e você quer separar esses dois materiais que têm densidades diferentes, pesos diferentes, imagina que você está comendo um amendoim e aí você tem aquela casca que é a parte mais leve daquele material que você separa. Quando você sopra, você está utilizando da técnica de ventilação. Já ia falar levigação. A levigação é só se eu estivesse utilizando uma água corrente. Não é o caso, então estou utilizando ventilação. Então, nós temos também como um outro processo de utilização, de separação, técnica de separação, a flotação. O que é a flotação? A flotação nada mais é do que você utilizar a água para poder separar materiais sólidos de densidades diferentes, sem que haja ali uma corrente. Então essa vai ser a diferença entre a flotação e a levigação. A flotação, você vai ter a água parada e o sólido vai estar flutuando sobre aquela água. Já a levigação, a corrente de água separa os dois materiais. E aí, professor, se eu tenho um exemplo, aí eu vou trazer novamente aqui, tadinha da nossa florzinha ali que foi colhida só para a gente fazer esse experimento. Então, eu estou aqui colhendo algumas sementes e poderíamos utilizar aqui uma palha e vamos agora jogar esse material aqui sobre a água. Você vai perceber que eu posso fazer a mistura, mas depois de algum momento ela pode até afundar um pouquinho, mas logo em seguida ela vai flutuar, ela vai flotar. E aí, então eu tenho aqui a separação desses materiais por meio da água. Então essa é a flotação, certo? Muito bem. Quando eu tenho agora esse material, um determinado material que ele não vai flutuar, ele vai decantar a um determinado tempo. Então, quando eu quiser separar, por exemplo, essa água de cima do material que está decantado ou sedimentado aqui embaixo, eu posso utilizar uma mangueira e aí eu utilizando uma mangueira para poder tirar esse líquido daqui, sabe aquelas experiências que a gente coloca a mangueira, chupa e aí começa a água a sair daqui, aquilo ali nada mais é do que uma sulfonação. Você está tirando a parte de cima. E aí essa daqui então é uma outra técnica de separação de materiais. Acabei de falar também sobre a decantação. O que é decantar? Diferente da sulfonação, nós vamos aguardar a separação dos materiais, sejam eles sólidos, aquele sólido que esteja em suspensão em determinado líquido. Com o passar do tempo a água vai descansando, aquele material vai descansando e ele vai decantando. E aí no caso eu faço agora a retirada da parte de baixo do material. Isso vai ser útil quando, professor? Quando, por exemplo, eu tiver a água e o óleo. Eu já sei que esses dois materiais eles não são miscíveis. Eles não se misturam. E aí eu consigo enxergar com facilidade, por mais que eu misture, deixo descansar esse material, as duas substâncias que estão aqui, elas vão se separar. Aqui então está acontecendo uma decantação.
que está mais leve, o óleo que tem menos densidade, é mais leve, ele vai ficar na parte de cima, e a água que é mais pesada, mais densa, lembra da fórmula da densidade? Massa sobre o volume, ela é mais densa, vai ficar na parte de baixo. E aí, se eu quiser agora tirar essa água daqui de baixo, por um duto, eu vou estar então utilizando a técnica da decantação. Perfeito? Muito bem. Nós temos também a filtração. Quando você tem aquela coadeira, né? Você utiliza para coar café, coar cevada, aquele lá é uma técnica de filtração, ou seja, passa o material líquido com as partículas que tenham granulação menor do que aqueles polos do coador, e se fica retido ali então aquela borra que você não vai ou descartar ou utilizar em alguma experiência química ou biologia, certo? Muito bem. E um outro processo que nós temos também é a centrifugação. A centrifugação, nós não temos aqui um tubo de ensaio, mas vamos imaginar que isso daqui seja um tubo de ensaio onde você colocou ali um material que está suspenso. Aquele sólido que está suspenso ali naquele líquido, por exemplo, quando você faz esse é muito utilizado no sangue, quando você tira uma porção de sangue, aí a gente olha o sangue, ele é todo vermelho, né? E você pode imaginar que ele seja homogêneo, deve ser uma mistura homogênea, mas na realidade quando você vai ao microscópio e você enxerga ali diversas partículas que compõem aquele líquido vermelho, você vai perceber então que ele não é homogêneo. E aí ele vai ganhar um nome especial, que é, no caso, uma mistura heterogênea coloidal. E nós vamos, na nossa aula seguinte, aprender um pouquinho mais sobre o que é esse negócio de mistura coloidal. Mas voltando para cá, para a situação da centrifugação, quando você tem um determinado líquido e ele está com um sólido disperso sobre ele, e você centrifuga esse material, você gira esse material, aumentando a força centrífuga, você vai estudar lá com o professor de física, top essa matéria também, você vai perceber que esse material vai decantar com uma velocidade muito maior. Aquilo que for mais pesado vai se depositar no fundo do material, do recipiente, e o líquido, ou seja, o menos denso, vai ficar na parte superior, tá certo? Muito bem. E, finalmente, nós temos a imantação. A imantação ela é muito utilizada, especialmente quando você tem um material metálico e quando você tem líquidos. Ou então quando você tem algum material que não seja metal. Então, quando você tem metais e ametais ali misturados, uma forma de você separar é você utilizar um ímã passando por cima daquele material, e aí o ímã vai ter a possibilidade de atrair os metais. Então, separação por atração iônica, tá certo? Então, essa aí é a nossa última última separação de misturas heterogêneas. Agora, as homogêneas, elas são um pouquinho mais difíceis, porque você não consegue muitas vezes. Lembra que no início da nossa experiência nós misturamos aqui a água e o álcool? Eu consigo separar o óleo porque eu estou enxergando o óleo com facilidade. Mas depois que eu fizer aqui ou a sulfonação ou então a decantação, como é que eu vou fazer para separar o álcool da água que está aqui? Como eu posso fazer isso? E aí eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo e pesquisar como é que eu faço para separar água e álcool.